Fala, galerinha desse Unimais, desse universo positivo. Como é que você tá aí? Sua mente, quer saber sua mente tá tranquila? Tem que manter a tranquilidade, beleza? É um momento difícil? Todos nós sabemos que é um momento difícil, não tá fácil pra ninguém, mas você tá aí, na segurança de sua casa, assistindo nossas videoaulas aqui, pra você conseguir seu objetivo maior, que é o quê? A Universidade Federal que você tanto almeja, que você tanto sonha. Então, alunos, vamos aprender mais um assunto aqui de Brasil Colônia. Assunto esse de extrema importância, sempre cai uma questão no Enem sobre isso aqui. Sempre, belezinha? Então tem que estar ligado aí, pega o caderno para anotar tudo. Tudo que Jurubé vai falar. Inclusive os dicão do Papito. Olha eles hoje. É o seguinte, vamos falar sobre a economia e a sociedade colonial brasileira. Então, o rei de Portugal pensou bem assim, o rei de Portugal. Pronto. Já resolvi o problema político. Já resolvi o sistema administrativo. Já resolvi como o Brasil vai ser governado. Mas agora eu preciso inserir o Brasil dentro do chamado Pacto Colonial, que naquela época, aluno, era uma das características do mercantilismo. Então, o Pacto Colonial era uma das características do mercantilismo. E como é que funcionava esse pacto? Era bem assim, olha. Era bem assim esse pacto. Nós tínhamos a colônia e a metrópole. A colônia era o Brasil. E o Brasil, como colônia, só e somente poderia fazer comércio com a sua metrópole, Portugal. Portugal poderia fazer comércio com quem ela quisesse, mas o Brasil somente com Portugal. E nesse pacto colonial funcionava bem assim, aluno, olha. Funcionava bem assim, olha. O Brasil mandava para Portugal. Quando eu falar mandava, era vender. O Brasil mandava 3 coisas que você não pode esquecer. O Brasil mandava produtos tropicais. Seria o que, Jurubeba, esses produtos tropicais? Seria, por exemplo, a nossa cana-de-açúcar. O Brasil mandava metais preciosos, que seria nosso ouro. E o Brasil mandava matéria-prima, a exemplo de algodão e a exemplo, por exemplo, de pau-brasil. Portugal mandava para o Brasil duas coisas. Duas coisas. Portugal mandava para o Brasil produtos manufaturados. Jurubeba, o que é isso? Produtos manufaturados. Produtos manufaturados é a mesma coisa de produtos industrializados. Pessoal, o Brasil só e somente poderia fazer comércio com Portugal. Então, tudo o Brasil tinha que comprar de Portugal. Tudo, pessoal. Até prato tinha que comprar de Portugal. A gente não podia produzir nada. O Brasil era proibido. Portugal, nossa metrópole, tinha medo que o Brasil tivesse indústria e começasse a se desenvolver mais do que ela. E até ultrapassar ela. Então, o Brasil somente poderia fazer comércio com Portugal. Então, o nome disso é o quê? Pacto colonial, ou também chamado de exclusivismo colonial, ou também chamado de sistema colonial. Tanto faz. Então, era assim que funcionava naquela época no Brasil, através desse pacto colonial. Aliás, alunos, é por isso, tenha isso em mente, era por isso que o Brasil, até hoje, é um país de terceiro mundo, subdesenvolvido, lascado, porque o Brasil não poderia produzir nada. Durante 4 séculos, 4 praticamente, tínhamos que obedecer esse pacto colonial. Então era assim que funcionava. Aí, o rei de Portugal, então, ele disse bem assim, pronto. O rei de Portugal disse bem assim, pronto. Já inseri o Brasil no sistema colonial. Então, o Brasil agora, eu vou começar a explorar, pegar todas as riquezas. Portugal, pessoal, é como se fosse um carrapato, né? Sugando todas as riquezas, sugando todo o sangue do Brasil. E aí o rei de Portugal pensa bem assim, pronto.
Eu agora preciso escolher um sistema, um produto agrícola. Já sei. O produto agrícola que eu vou explorar no Brasil é morango. Morango. Que morango gostosinho. Não, morango não. Já sei. Melancia. Melancia não. Ai, para. Já sei. Vou produzir no Brasil pera é gostoso. Pera, maçã, salada mista. Diga o que você quer. Não. Nada disso. Portugal escolheu o açúcar para inserir no Brasil. Açúcar. E a grande pergunta é: por que Portugal escolheu o açúcar para inserir no Brasil? Por que o açúcar? Por que não foi pera? Pera, salada mista? Por que não foi morango? Por que não foi melancia? Por que foi açúcar? Por que açúcar? Então, olha, aqui os motivos de Portugal ter escolhido o açúcar. Era bastante valorizado lá na Europa, né, o açúcar. Além disso, nós tínhamos um clima favorável, que é esse clima aí, clima tropical, clima quente e úmido, que chove e continua quente, que chove e depois faz sol. O nosso solo era fértil, solo de massapê. E além disso, Portugal já possuía experiência com o plantio da cana-de-açúcar, porque Portugal já plantava nas suas colônias lá na África. Aqui, pessoal, então, olha, é uma imagem mostrando esse cotidiano dos negros escravos na plantação do açúcar, aqui nesse caso exatamente na escolha. Então, olha aqui, ó, com mais detalhe, ó, os negros trabalhando, aqui eram os capitão do mato, ó, vigiando para ver se o negro estava trabalhando de forma correta. Aqui eles possuem armas na vigilância para ver se os negros estão trabalhando, estão produzindo. Então, é o açúcar que Portugal escolhe. Aí o rei de Portugal diz bem assim: pronto, já escolhi o açúcar. Agora eu preciso criar um sistema agrícola. Qual é o sistema? Já sei. Sistema de família. Sistema familiar. Não. Já sei. A agricultura de jardinagem. Não. Esse é lá da China, negócio de arroz, da Índia. Não. Já sei. Vou escolher o sistema de plantation. Então, o rei de Portugal escolhe aqui a plantation para estar inserindo no Brasil. Esse sistema de plantation, aluno, então vai funcionar bem assim o sistema de plantation. Vai ter 4 características. Vamos lá aprender elas agora? Então, Portugal escolhe a agricultura de plantation. Então, o Brasil agora está inserido nesse tipo de agricultura de plantation. E o Brasil aqui vai ter 4 características. A primeira característica, mão de obra escrava. Primeira mão de obra escrava foi a indígena, depois a indígena foi substituída pela negra, mão de obra escrava. Depois, outra característica, o latifúndio. Outra característica, a monocultura. Tudo isso aqui voltado para a exportação. Então, alunos, essas eram as características. E olha aí, olha ela chegando, a mais gostosinha. De caldo, papito. Eixe, é o dicão do papito. E aí, qual é o dicão do papito? Qual é? O mais gostosinho, dicão do papito? É o famoso mel. É isso mesmo, faça aí de casa. Vamos ver. Passa aí. Mel. Então, alunos, aqui é o famoso mel. Então, o M, nesse caso, de monocultura. O E de mão de obra escrava. O outro E de exportação. E o L de latifúndio. Então, essas são as características da plantation. Doido, só com esse dicão do papito você acerta tantas questões, você nem sabe. Então, é o sistema de plantation que foi aqui, né, feito no Brasil. Então, alunos, vocês sabendo desse sistema de plantation, vocês conseguem matar várias questões. Eu quero aqui lembrar para vocês que a mão de obra escrava negra foi substituída pela indígena, né, depois de um certo tempo, porque o escravo, quer queira que não, tinha experiência com esse tipo de escravidão, que lá na África já existia a escravidão. O índio aqui ele não tinha, né, esse costume. Além disso, o tráfico negreiro ele era muito lucrativo. Por isso que traficar escravos dava muito lucro e por isso substituíam a escravidão indígena pela escravidão negra. Bom, aluno,
E aqui eu quero mostrar umas imagens para vocês, olha, umas imagens. Então aqui eu quero mostrar como era o engenho, olha, como era. Aqui era a senzala, aqui é uma foto de uma senzala. Então era o local onde os negros, eles moravam. Então veja aqui os negros no seu cotidiano, olha, na senzala. Vejam que muitos deles estão nus, se assemelhando até animal. Essa imagem aqui mostra o negro como se fosse um animal, olha, cachorro, olha, de patas. Então, olha, a negra com os seios do lado de fora. Isso quer dizer o quê? O negro ele só tinha naquela época direito, pessoal, a 3 P's. A 3 P's. O P de pano para cobrir suas partes íntimas, mas só as partes íntimas mesmo. Veja que as negras, ó, estão nuas, olha. As negras estão nuas. Então elas só usavam pano para cobrir ali as suas partes íntimas, olha. Outra nua. O outro P, pessoal, de pão, para poder se alimentar, o necessário. E o outro P de pau para que eles apanhassem, conseguissem produzir mais. Então, eram os direitos que os negros tinham no Brasil. Aqui nós vemos o negro como fazendo parte da engrenagem do açúcar. Não o negro como ser humano, mas o negro como sendo um objeto. Então, olha, o negro carregando a cana-de-açúcar, as toras de açúcar, como se fosse um animal. Aqui eu tenho o gado, olha, que o gado servia como força motriz, olha. O gado, quando ia girando aqui, como você vê aqui nessa imagem, quando eles iam girando, ia girando essa grande engrenagem do açúcar. Então, o negro, nas imagens que mostram os livros didáticos, mostram sempre o negro nessa condição de inferioridade, na condição do negro sendo um objeto, fazendo parte da engrenagem, o negro como sendo só um produto econômico no Brasil e não o negro como sendo um ser humano valorizado. Pois bem, alunos, além do açúcar, que era a nossa base econômica, era o carro-chefe da nossa economia, nós tínhamos um outro produto, que nós vamos chamar aqui de atividades secundárias. Então, eu tinha o gado ele servia para 4 coisas, o gado no Brasil. Uma das 4 coisas, inclusive eu já expliquei. O gado, então, servia como força motriz, né? Força motriz para mover as grandes engrenagens do açúcar. O gado servia como alimentação, né? O gado, então, a carne do gado, o leite. O gado servia como vestimenta. E o gado servia também como transporte. Vou colocar aqui, olha. Servia também como transporte. Então o gado era muito importante. Lá no sul do Brasil, esse gado vai servir para a produção de charque, por exemplo. Charque, carne seca. E essa carne seca produzida no sul do Brasil, por esse gado, servia para alimentar vários escravos no Brasil. O algodão, ele era produzido para o mercado interno mesmo, para produzir os tecidos bem grosseiros para o escravo. O fumo servia para o mercado externo. O fumo servia para, naquela época, como moeda de troca por escravos lá na África. Então trocava os escravos lá na África através do fumo e da cachaça. Então, olha, a cachaça também servia para o mercado externo, a cachaça. Alunos, inclusive, ou eu posso chamar de cachaça, ou posso chamar de quê? De água ardente, ou de pinga. Por que isso, Jurubeba? Porque quem fazia cachaça era o próprio escravo. Então, numa grande sala, esse escravo estava lá produzindo a cachaça, estava lá uma grande caldeira, nessa caldeira estava lá cana-de-açúcar, e no processo químico, quando o açúcar era fervido, subia através, né, do estado gasoso a fórmula do álcool. E aí, quando chegava no teto daquela sala, essa forma gasosa se transformava em forma líquida. Como se fosse, aluno, aquela tampa do cuscuz, que após ferver o cuscuz fica cheio de gotículas de água na tampa da panela. E aí, essa água, quando pingava, era a cachaça, pingava nas costas do escravo que estava açoitado e ardia, por isso água ardente ou pinga. Bom, a mandioca servia para o mercado interno, a mandioca. A mandioca era a base alimentícia do negro escravo, a farinha de mandioca. O escravo ele só tinha direito a uma cuia com pedaço de carne, que era carne seca, e
nesse caso, uma farinha de mandioca. Então, essas eram as outras atividades que o Brasil possuía, atividades secundárias. Alunos, já que nós estamos falando muito sobre a questão da escravidão, nós vamos adentrar agora para explicar sobre a sociedade açucareira. Quais eram as características da sociedade açucareira? Então vamos adentrar, que é muito importante também vocês saberem, o Enem cobra bastante, principalmente relacionado à questão do negro escravo. Então, olha, a sociedade açucareira, ela tinha essas características. Era uma sociedade bipolar, bipolar. No topo da sociedade estava o senhor de engenho, e alunos. Aqui na base da sociedade estava quem? Quem? Estava o escravo. Então era assim organizado, por isso bipolar. Mas eu queria aqui deixar um detalhe, alunos. Tem aqui uma pequenina parcela da população que nós chamávamos de homens livres. Homens livres. Que não era nem senhor de engenho nem escravo. O professor me deu um exemplo aí desses homens livres. O cara que fazia o ponto do açúcar, né? Ele era um homem livre. Os caras que vão cuidar do gado lá no interior do Brasil, da pecuária, eram homens livres. Então, era uma sociedade bipolar. Era uma sociedade patriarcal, ou seja, quem manda é o homem. Então, uma sociedade patriarcal, quem mandava era o homem, o marido, era o homem que dizia como deveriam ser feitas as coisas dentro de casa, era o marido que dizia as ordens às suas esposas, era o pai que dizia com quem a filha ia se casar. Por isso, aluno, que nossa sociedade até hoje ela é bastante machista, até numa tema de redação do Enem, o porquê desse grande número de feminicídio no Brasil. Você pode colocar como uma alusão histórica a questão de que durante todo o período do Brasil colônia, a nossa sociedade era patriarcal. Então nós temos ainda resquícios dessa sociedade patriarcal e agora mais do que nunca, agora de forma gritante, latente agora. Então o homem, ele não aceita que a relação acabe e aí ele vai lá e mata a sua antiga companheira. Então isso porque o homem tem a mulher como seu objeto. Isso nasceu de onde? Nasceu do Brasil colônia. Era uma sociedade rural, ou seja, a população ela morava no campo. Era uma sociedade aristocrática, ou seja, era uma sociedade que quem dominava era a elite. Quem é essa elite? O senhor de engenho. Era uma sociedade estamental, ou seja, sociedade que não possuía mobilidade social. Nasceu escravo, morre escravo. Nasceu o senhor de engenho, morre o senhor de engenho. Ou vocês podem vir nas questões estamental ou sociedade também estratificada. E era uma sociedade escravista, onde a base da sociedade era a escravidão. Olha essa frase de João Tonil, que era um jesuíta. O escravo no Brasil eram as mãos e os pés do senhor de engenho. Era ele que sustentava, era ele que produzia tudo para o senhor de engenho. Alunos, já que nós estamos falando sobre a questão do escravo, agora mais do que nunca, nós temos que passar um pouquinho e ver como era essa sociedade escrava no Brasil. Como estava organizada essa sociedade. Então, olha, esse escravo, lembre que vem da África, né? Então, eles vão vir principalmente da costa litorânea da África. Vão chegar no Brasil principalmente dois grupos grandes de troncos linguísticos, os bantos e os sudaneses. Mas esses grupos linguísticos, os bantos sudaneses, eles dentro tinham várias etnias. Então, os bantos, por exemplo, dentro tinham umas 400 etnias. É porque no Brasil a gente chamava tudo de negro, mas eles tinham diferenças étnicas entre si. Aliás, Portugal era até muito esperta. Portugal pegava os escravos de várias regiões para colocar dentro de um navio negreiro para que eles não se comunicassem, para que a língua fosse diferente e eles não se comunicassem, eles não se organizassem. Era uma estratégia dos traficantes negreiros. E aqui, ó, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tráfico negreiro no Brasil. Esse tráfico negreiro aqui, pessoal, esse traficante negreiro, era assim. Então, os brancos portugueses chegavam até o litoral africano, paravam com suas embarcações no litoral e chegavam até uma tribo africana e oferecia: você, chefe da tribo, você quer
armas, quer cachaça, quer fumo, eu tenho aqui. Mas eu quero em troca que você me traga 50 negros para eu levar para minha América e escravizar. E trabalhar para mim de forma escrava. Aí esse tribo da cheve africana adentrava as matas africanas à procura desses escravos, dessas tribos menores, guerreava e trazia para o litoral. O branco português ficava então lá no litoral só esperando esses negros chegarem. Pronto, você me trouxe 50. Quer mais cachaça, quer mais sumo? Olha que esperteza dos brancos portugueses. Tornaram o chefe dessas tribos africanas, desses reinos africanos, tornaram eles viciantes, cachaça e fumo que vicia. Então, você quer mais cachaça, quer mais sumo? Eu tenho. Quer mais armas de fogo para sua tribo ficar poderosa? E aí essa tribo ficava poderosa e conseguia dominar, subjugar outras tribos e escravizando aquela população derrotada e trazendo de mãos beijadas para a mão do branco português. Então, pessoal, a implantação da escravidão na área colonial serviu de elemento essencial no processo de acumulação de capitais. Muitos traficantes negreiros ganharam horrores de dinheiro traficando seres humanos. Lembre que na aula sobre África eu disse que 4 milhões é muito, é 2 vezes a população desse Sergipe. 4 milhões de negros africanos vieram para o Brasil. Foi a maior diáspora africana. Vieram para o Brasil. O Brasil é o segundo maior país do mundo em número de negros. Nós só perdemos para a Nigéria, que está na própria África. Então os negros eram capturados, colocados dentro dos navios negreiros. Aqui tem uma imagem de um navio negreiro. Eles iam debaixo do navio, no porão. Olhe eles amontoados, olhe, sem roupa, nus, parecendo animais, ou então só um pedaço de pano para cobrir suas partes íntimas. Olhe eles amontoados um em cima do outro, não havia espaço. Eles tinham que racionalizar a água, porque eles tinham que beber um copo de água de 200 ml mais ou menos a cada 2 dias. A cada 2 dias. O dono do navio preferia não perder muito espaço trazendo galões de água. Então por isso que tinha que racionar a água. Esses negros iam então embaixo do navio, sem ventilação, sem iluminação. A viagem durava 2 a 3 meses. As condições eram precárias dessa viagem. Por isso que a gente chamou navio negreiros ou navios tumbeiros, de tumba, de caixão. Porque muitos escravos morriam. Então, no navio que vinha 800 escravos, então 10% durante a viagem morriam. Ah, professor, ele não se preocupava não dos que morriam, perdia 80. Não, porque lembra que escravo era barato, trocava por cachaça e por fumo. Os negros, então, quando chegam no Brasil, eles vão ser tratados como mercadoria, como fazendo parte da engrenagem. Você não vê imagens daquela época tratando o negro como um ser humano com dignidade. É ele como fazendo parte da engrenagem do açúcar. Então, nessa época, a mão de obra africana serviu para a acumulação de capitais, na produção do açúcar. Repita a frase: o escravo era nossas mãos e os pés do Senhor. Mas temos que falar sobre isso, que a história esconde bastante. O negro ele vai sim resistir à escravidão, assim como o índio resistiu. O negro vai sim lutar. Uma das formas de luta era a capoeira, por exemplo. Aqui em Sergipe, tem hoje uma manifestação cultural muito interessante, que é os parafusos, que era quando naquela época os negros iam fugir e aí eles de madrugada colocavam um lençol branco e saíam rodando. E aí quando tinha um barulho, o senhor acordava, olhava na janela, o que é isso? Aí eles viam um monte de lençol rodando, aquele movimento. Ah, deve ser fantasmas, vou voltar a dormir, deve ser um sonho. Mas ali eram os negros que colocaram os panos brancos, cobrindo eles, saíam rodando para dar essa imagem. Então os negros vão resistir sim à escravidão, não vão ficar parados, não vão ficar calados, vão resistir, vão fugir, vão lutar, como exemplo a capoeira. E aí nós vamos ter os quilombos. O que eram os quilombos? Eram centros de resistência à escravidão. Quilombos era o local onde o negro ia se esconder após a escravidão. Eram os quilombos. Então, o maior de todos eles era o Quilombo dos Palmares. Aliás, o Quilombo dos Palmares é considerado o maior centro de resistência à escravidão do mundo. Aqui, Brasil, Alagoas, ali localizado na Serra da Barriga. Tem como grande líder Zumbi dos Palmares.
Zumbi aqui, mas temos que também falar sobre Gangazumba, que foi antes de Zumbi dos Palmares, né? E Zumbi dos Palmares, ele se destaca como essa liderança. Não é à toa que quando ele morre pelo capitão... naquela época, o Domingos Jorge Velho, que fazia parte de uma das bandeiras, Domingos Jorge Velho, quando mata o Zumbi dos Palmares, a morte dele, a data da morte dele, 20 de novembro, ficou na nossa história, na nossa atualidade, na nossa legislação como o Dia da Consciência Negra. Esse dia é um dia que coloca-se no nosso calendário para refletirmos sobre a questão do negro no Brasil, para valorizar, para ver as lutas, as conquistas que esses negros tiveram. Então, 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Pode perceber que o 20 de novembro ele está oficialmente na nossa data, e não o 13 de maio de 88, assinado pela Princesa Isabel. Porque quem deu a 13 de maio poderia ser uma data importante, né? Mas não, o mais importante é o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, feriado inclusive em alguns estados do Brasil. Então, alunos, o que vocês têm que fazer agora? Vocês têm que pegar e resolver as questões do módulo 5 e do módulo 6 para poder, nesse caso, concluir os estudos sobre Brasil Colônia, a economia colonial e a sociedade colonial. Qualquer dúvida, manda aquele zap, não hesite, beleza? Beijos, história com Juru. Ui!